Eu quero honrar a vida do pastor Tiago. Gente, o pastor Tiago, eu vou destacar aqui, eu poderia falar do pastor Bruno, mas como pastor de jovens, né, dessa juventude, tem sido para mim um privilégio conhecer a vida dele e conhecer o coração dele. Não apenas uma simplicidade que ele tem, mas ele tem fome, ele tem sede, ele tem desejo de servir, de conhecer cada vez mais a Deus e de se capacitar. Eu fico impressionado com a dedicação dele, com o carinho dele e a forma que vocês nos recebem. A equipe também. Gente, eu saí de Belo Horizonte, fui para Ipatinga, de Ipatinga para cá. O João, aqui da igreja de vocês, cadê o João? O João está por aí, foi me buscar e ele só falava assim: eu sou apaixonado pela minha igreja, eu sou apaixonado pelo pastor Bruno, eu sou apaixonado pelo pastor Tiago, e lá Deus está fazendo uma coisa maravilhosa, ter uma equipe de servos, de voluntários. E quando eu cheguei, eu já fui impactado por essa galera. Então eu queria que você, junto comigo, aplaudisse a Jesus por essa igreja, por esses pastores, por essa equipe maravilhosa. Louvado seja Deus. Olha, eu sempre que eu vou em algum lugar eu me apresento, eu tenho assim também o privilégio de vir aqui pela segunda vez, mas eu gostaria rapidamente de me apresentar. Eu falo 3 coisas ao meu respeito. A primeira coisa que eu digo é: eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. Com 18 anos os meus olhos se abriram e irresistivelmente eu fui atraído para Jesus, fui impactado pelo seu amor, que já tinha me amado e me planejado antes da fundação do mundo. E assim meu coração derreteu por Ele, e até hoje, né, eu tenho assim eu falo, não só até hoje, é para todo sempre, é para a eternidade. Jesus é o meu maior amor. Amém? Eu sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Eu sou apaixonado pela minha esposa e pela minha família. Eu também fiquei impactado. Essa turma é demais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou ficar aqui de hoje para amanhã. Amanhã cedo eu vou embora, eu tenho um compromisso e não faria questão de ficar mais aqui com vocês. Quando eu cheguei no hotel, tinha uma carta de vocês, me encorajando para esse dia, me encorajando para essa temporada. Mas tinha uma outra carta, era uma carta da minha esposa. Oh meu Deus, eu te conto que os meus olhos ficaram marejados. Eu fiquei sim, impactado com a excelência de vocês, mas meu coração sempre se derrete por ela. Eu sou apaixonado pela minha esposa, é a Lorena Matos. E assim, com todo respeito às mulheres que estão aqui, se vocês entrarem no meu Instagram, leomatos.central, vocês vão ver a mulher mais bonita do mundo e verão também os filhos lindos que nós temos. É o João de 4 anos, o Pedro de 2 anos e o Felipe de 2 meses. É uma família linda. Então diga: eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pela minha esposa e pela minha família, e eu sou apaixonado pela minha igreja. Tem alguém que é apaixonado também pela sua igreja aí? Eu sou apaixonado. Eu sei que só existe uma igreja, nós fazemos parte dela, é a igreja de Jesus, mas sou apaixonado pela Central, a igreja em que eu tive a alegria de conhecer Jesus, uma igreja que não se limita a esse prédio, como vocês têm se dedicado a romper essas paredes, faz de cada casa também uma extensão da igreja, de cada crente um ministro, e por conta disso que eu fui alcançado, porque talvez eu nunca entraria num prédio ainda que tão bonito, com tanta excelência como esse, como que nós temos lá, mas numa casa diferente, e foi numa casa que eu tive uma experiência irresistível e sobrenatural com Jesus. A minha vida foi transformada, e ali na Central me tornei um líder de pequeno grupo, de uma célula, depois um supervisor, um coordenador, com 23 anos pastor, e hoje com 32 já tem aí uma jornada de pastoreio. E tem um vídeo aí para vocês, 2 coisas: conhecerem a juventude e se inspirarem. Por que se inspirarem? Porque o vídeo que eu vou mostrar para vocês é da nossa conferência de jovens, e essa conferência é a nossa 3ª conferência de jovens. Nós começamos em pouco tempo também a fazer uma conferência de jovens, e Deus tem feito grandes coisas.
eu espero que te inspire e que você fique aí animado também por aquilo que Deus vai fazer em Valadares através de vocês. Por favor, Isaac, põe um vídeo aí pra gente. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, o Evangelho é a luz que ilumina a escuridão, o Evangelho é aquilo que abre os olhos para que o homem enxergue a verdade, enxergue Deus, enxergue a realidade viva para aquilo que ele foi criado para viver. A voz do Espírito Santo dentro de você te chamando para ser o que você desde o início foi destinado a ser relevante na nossa sociedade. Quando Deus dá para nós uma palavra, meu amigo, você só tem duas opções: ou você desobedece ou você é fiel. Deus fez o homem enquanto ele se olhava. Então, se você quer saber quem você é, você não pode olhar para o espelho, você precisa olhar para ele, porque é para ele que ele olhava enquanto criava você. Isso é bom demais! I wanna be your disciple, I wanna be a worker in the coming revival. I wanna reap in the harvest, I can't get enough of you, come fill me up, I'm starving. I wanna be your disciple, I wanna be a worker in the coming revival. I wanna reap in the harvest, I can't get enough of you, come fill me up, I'm starving. Não tenha medo de errar, não tenha medo de ser influente, não tenha medo de ser relevante. If you're talking, I won't ever listen. I might have to pass on her like Scottie Pippen. The hate gon' multiply now. I'll just wait for it to die down. And I don't really hear that talk, but I'd be lying if I say you trying to take me down. Don't get to me like at all, that's why I hesitate when I ball. As if they resume got it all. I just want better days in the fall, better days in the fall. If you're talking, I won't ever listen. I might have to pass on her like Scottie Pippen. The hate gon' multiply now. I'll just wait for it to die down. Just wait for it to die down. I'll just wait for it to die down. Used to have a little more heart. Nowadays we living far apart. Always got the bands on me. It's okay, we're just thinking different. I might have to pass on her like Scottie Pippen. The hate gon' multiply now. I'll just wait for it to die down. I'll just wait for it to die down. Die down, die down. I'll just wait for it to die down. Meu objetivo é te inspirar, porque eu tenho plena convicção que aquilo que Deus começou aqui em Valadares vai ecoar por toda a nossa nação. Você crê nisso? Então, mais uma vez agora, faz uma oração
e coloca diante de Deus o seu coração e a sua expectativa e peça para Deus falar com você. Faz a sua oração. Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Queremos ser marcados, tocados, impactados com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para realizar através de nós. Eu oro, Pai, junto aqui com os meus irmãos, mais uma vez abençoando essa conferência, declarando a partir de hoje um novo tempo na juventude. E ao mesmo tempo, Pai, eu oro por cada um dos que estão aqui, pedindo que o Senhor cumpra o teu propósito e ministre ao coração de cada um, os convocando para serem relevantes para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Você já respondeu a pergunta, o que é ser relevante? Ou melhor, o que é relevante? O que significa a palavra relevante? A palavra relevante traz para nós o sentido de importância. A palavra relevante traz para nós o sentido também daquilo que tem valor. Eu pergunto para você, você é relevante? Talvez muito mais do que ser impulsionado aqui nessa noite, nesses dias, você vai ser alinhado na sua identidade. Porque Deus, Ele te planejou, Ele te formou para ser relevante. Eu pergunto, Deus é relevante? Sim ou não? Ainda quando a gente vai na essência da palavra de relevante, de relevância, que é importância, que é valor, também fala daquilo que é essencial. Também fala daquilo que tem destaque. Deus é relevante? Agora, o que Deus fez? Ele criou céu e terra. Ele criou tudo que há no céu e na terra. Mas você, Ele não criou. Já parou para pensar nisso? Que você não foi criado por Deus? Porque quando Ele cria a partir do nada. É criação. Mas você não foi criado, você foi formado. E significa que quando é formado, você vem a partir de uma forma. E a sua forma é o próprio Deus. Ele te formou à imagem e semelhança dele. Por isso que quando ele te formava, ele olhava para ele. Ele te colocou na forma que é ele. E ele, Pai, Filho e Espírito Santo, falou, façamos eles. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, o DNA de Deus e até mesmo a relevância de Deus, Ele projetou em você quando Ele te formou, porque você é imagem e semelhança de Deus. E mais, depois de ter te formado, sabe o que Ele fez? Ele te abençoou. E além de te abençoar, liberou palavras sobre a sua vida, para você dominar a terra. Fala assim, uau, é chocante, mas essa é a realidade. Por quê? Porque ser imagem e semelhança de Deus, o que Deus queria? Que nós o expressássemos, que nós expressássemos Ele, representássemos Ele aqui na terra. E por isso eu faço uma pergunta para você, você é relevante? Você precisa dizer, sim, talvez não esteja vivendo na posição adequada, da maneira adequada, e por isso eu gosto da palavra relevante, porque aqui fala que nós precisamos, mais uma vez, relevantar. Porque além de ser por essência, por natureza, imagem e semelhança de Deus, chamado para Ele, por Ele, para dominar, subjugar a terra e multiplicar da vida dele aqui na terra, a palavra também de Deus diz, e lá no Deuteronômio, quando Ele nos abençoa, a bênção dele é para pôr a gente como cabeça, e não por cauda. Eu gosto da palavra porque além de ser a nossa essência, o nosso chamado, está chamando a gente também para assumir essa posição, para nos levantar novamente,
Por quê? Porque infelizmente por conta do pecado, por conta de algumas questões que às vezes você é atacado, desde o seu nascimento, da sua infância, sua adolescência, hoje talvez você for atacado e você é confrontado do tipo, mas como? Eu vou ser relevante? Eu não posso. E aí eu preciso te lembrar, você foi destinado para ser relevante, e você então precisa se levantar mais uma vez. Então, relevante, porque você foi destinado para ser relevante. Eu poderia usar tantas passagens, mas eu vou escolher uma para introduzir, porque eu vou dizer para você, se prepara, porque Deus fará coisas extraordinárias aqui nessa noite. Não só porque sou eu, poderia ser qualquer um, eu sou aqui o menino de recado de Deus. E Ele me trouxe aqui para destravar algumas coisas em você, para trazer um alinhamento na sua mente e no seu destino. E eu vou fazer uma introdução, mas nós precisamos navegar num caminho aqui para você entender o seu papel aqui em Valadares, no Brasil que Deus te plantou e por todo o tempo, em toda a terra onde você estiver. Olha o que diz a palavra de Deus, palavra de Jesus para mim e para você em Mateus capítulo 5, verso 13. Diz assim a palavra de Deus, vocês, Mateus capítulo 5, verso 13, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Fala assim, eu sou o sal de Valadares. Eu sou o sal do Brasil. Eu sou o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Por que nós somos o sal da terra? Para que serve o sal? O sal, ele é usado para várias coisas. Mas o próprio nome já fala, é para dar sabor. Agora, o sal naquela época também era usado, além de dar sabor, ele era usado para preservar. Não tinha geladeira. Então, se você queria preservar uma carne, um peixe que foi pescado, o que você precisava fazer? Colocar sal. Então o sal ele vem para preservar. Eu creio que Deus tem valores, eu creio que Deus tem uma vontade, eu creio que Deus tem desígnios que precisam ser preservados nessa terra. E infelizmente o mundo está mudando e está mudando para pior, mas o mundo passa, porém a palavra de Deus, os seus valores permanecem para sempre. E Deus designou um povo para ser relevante e para preservar os valores do reino aqui na terra, e essa pessoa é você. Você é o sal da terra, além de ser aquele que preserva o sabor, que preserva os valores, você é aquele que dá sabor. Ou seja, quando você chega num ambiente, você deve fazer a diferença. É assim, não tem como. Se uma comida está sem sal, você fala, está meio sem graça. Mas se joga sal e sal e sal naquela comida, você nota na hora. Às vezes até incomoda. Por quê? Porque tem sabor. O que isso significa? Deus te chamou para preservar os valores, mas Ele te chamou também para fazer a diferença. Na sua casa, você vai preservar os valores do reino, mas você vai fazer a diferença. No seu local de estudo, no seu local de trabalho, aonde você estiver, você vai preservar os valores do reino. E você vai fazer a diferença. Faz sentido? Agora, pensa comigo. E se o sal ficar só dentro do saleiro? Serve para alguma coisa? Esse é um dos problemas da igreja de hoje, que é chamada para ser relevante, que é chamada para fazer a diferença, que é chamada para preservar os valores no meio dessa sociedade corrompida e depravada, que a própria Bíblia chama ela assim. O que acontece? A gente se fecha nesse gueto. A gente vem para cá, a gente fecha as portas. Eu não tenho dúvida que muitas vezes a gente precisa entrar aqui para afiar o machado.
Muitas vezes a gente precisa entrar aqui para ser renovado. Mas eu vou dizer para você que nós não somos chamados para ficar enclausurados. Nós somos o sal da terra. E não adianta nada você ser sal dentro do saleiro. Você precisa sair para salgar, para fazer a diferença e para preservar os valores. Qual é o problema? O problema que nós estamos vivendo hoje é porque está cheio de pessoas que não são sal. Talvez estão até fazendo a diferença, mas não estão preservando os valores. Nós precisamos de sal, mas não basta apenas ser sal, porque tem muita gente boa no nosso meio. Muita gente de valores, muita gente de princípios, muitas pessoas honestas, muitas pessoas retas, muitas pessoas equilibradas, muitas pessoas cheias de conhecimento. Mas qual é um dos problemas? Um dos problemas também é que não se expõe. Então a palavra diz, você é sal, mas você também é a luz do mundo. Continuando o verso 14, Mateus 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo primeiro que você é sal, mas ela está dizendo também que você é, fala assim, luz. Então fala assim, eu sou a luz de Valadares. Eu sou a luz do Brasil. Eu sou a luz do mundo. Nós precisamos entender isso, não é prepotência, não é arrogância, isso é a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos entender que nós somos o sal dessa terra, e mais do que isso, nós somos a luz. Se sal fala de consistência, se sal fala de preservar os valores, se sal fala de fazer a diferença, luz fala de posição, luz fala de influência, e ninguém pega uma luz e coloca debaixo de uma candeia, pelo contrário, pega a luz e coloca no lugar apropriado, para iluminar. Assim, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Meu Deus, sabe qual é o problema hoje? O problema é que nós temos pessoas que estão numa posição de influência, mas que não têm consistência. E sabe qual é o problema de hoje? É que nós temos pessoas de consistência e de valores que não estão ocupando as posições de influência. Sabe o que Deus está querendo fazer nesses dias? Organizar tudo, porque chegou o tempo da transformação de Valadares, chegou o tempo da transformação de Minas Gerais, chegou o tempo da transformação do Brasil. O Brasil está pronto para ser um case de sucesso global. E sabe como é que Deus vai fazer uma transformação no Brasil? Eu já digo, não vai ser através da política, é importante, mas não vai ser através da economia, é importante, mas não vai ser através da ciência, não vai ser através da mídia, vai ser através dos discípulos de Jesus, da igreja, que desde a origem foi chamado para dominar, desde a origem foi chamado para ser cabeça, desde Jesus foi chamado para ser sal e foi chamado para ser luz. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Deus quer que você tenha toda a consistência, mas Ele quer que você ocupe as mais altas posições de influência para gerar transformação na nossa nação. Os sociólogos e antropólogos dizem o seguinte: uma sociedade, ela é influenciada por quem está no topo da pirâmide, e 8% dos que estão no topo da pirâmide, 8% de uma sociedade influencia os outros 92%, ditando a cultura, ditando as tendências. 8% influencia 92%, influencia todo o resto. Sabe quantos por cento de evangélicos nós somos hoje na nossa nação? Os otimistas vão dizer 40%. Os que vão olhar no censo vão dizer cerca de 30%. Quem é mais radical vai dizer não, 25%, 23%. Sabe o que eu digo para você?
Se nós fôssemos 20, 10% apenas da sociedade, por que a nossa sociedade não está sendo transformada? Sendo que 8% influencia 92%. Se nós fomos destinados para dominar, se nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, se nós fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então nós precisamos começar a entender o nosso chamado diante de Deus. Você é seguidor de Jesus? Coloca a projeção aí para mim, por favor. Olha como Jesus, uma das formas que Jesus começou o seu ministério no Sermão do Monte, ele dizia assim, Mateus 6,10, que venha o teu reino, assim na terra como nos céus. O que ele está querendo dizer? Nós temos uma mentalidade muitas vezes de levar as pessoas para o céu, tá certo? Mas o que Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou a trazer o céu para a terra. Ele nos ensinou a estabelecer aqui na terra o reino dele, o governo dele. E pouco tem se falado sobre esse estabelecer o reino aqui. Esse é um chamado nosso. Olha aqui também, Jesus, como ele começou o ministério dele. Mateus 4:23, Jesus foi por toda a Galileia, fala toda, é toda Valadares, ele foi por toda, aonde Deus estabeleceu ele, onde ele tinha como Deus homem, capacidade de andar e de agir, ele agia naquela esfera, e ele foi por toda a Galileia. O que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava, fala, evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino, não apenas um evangelho de salvação, mas um evangelho do governo de Deus sendo estabelecido na terra, que tem salvação, mas tem também transformação, e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Por quê? Porque Jesus, ele vem para curar. O que significa isso? Ele vem para transformar. Se tem alguma coisa que está fora do padrão do céu, aqui na terra, ele quer restabelecer, que seja feito na terra, como é no céu. E aí o que ele faz? Ele dá para a igreja um chamado, Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, é chamado da grande comissão. Você sabia que você tem uma grande comissão? Não é uma grande sugestão, como alguns pensam. Não é uma opção, é uma comissão. Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Lord, você não tem a opção. Ele dá uma ordem e os demônios vão embora. Ele libera uma palavra e a tempestade se aquieta. Aí ele chega para os discípulos dele e fala: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a obedecer aquilo que vos tenho ordenado. É a grande comissão. Entenda, se você é discípulo de Jesus, chamado para ser relevante, nós temos que cumprir essa grande comissão. Mas nós precisamos entender o impacto que essa grande comissão tem, o que ela significa para nós podermos viver na perspectiva correta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela envolve, pode passar aí para mim, todos os discípulos, ninguém pode ficar de fora, todas as igrejas, todo o evangelho, não só parte do evangelho, e em todo o mundo. Pode passar aí para mim. Ele disse isso para quem? Ele disse isso para um grupo de pessoas, que eram chamados de apóstolos. Quando ele deu essa grande comissão, quem estava ali perto dele eram os apóstolos. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo não foi uma palavra que Jesus inventou.
Ela não foi uma palavra nova, ela era uma palavra já utilizada. Ela era utilizada pelos gregos e pelos fenícios. Eles utilizavam essa palavra para as grandes expedições marítimas que iam colonizar territórios. Então os gregos e os fenícios colocavam os navios e as grandes expedições, e eles colocavam um líder naquele navio, que ia liderar aquela tropa para chegar numa outra terra e colonizar um território. Como chamava o líder daquele navio? Apóstolo. Quando os discípulos recebem o nome apóstolo, você é um apóstolo, você é um discípulo e agora foi designado para ser apóstolo. Ele estava entendendo, porque a cultura daquela época já usava aquela palavra. Ele entendia que ele era um líder, chamado para conduzir um povo, para ir para uma terra, para colonizar aquela terra, para estabelecer uma cultura lá. Agora, ele não deu essa palavra só para apóstolo, foi? Essa palavra é só para os líderes, ide por todo mundo e pregar o evangelho? Não, ele deu para os apóstolos, que eram os líderes, e ele deu para a igreja. Essa palavra foi dada para nós, essa palavra foi dada para mim, para você. E o que é a igreja? A igreja, essa palavra, primeira vez registrada na Bíblia, em Mateus 16, verso 18. Primeira vez, que ela é registrada no Novo Testamento, exatamente. Mas não foi uma palavra também que Jesus inventou, ele pegou emprestado. Se você olhar no original, no grego, a palavra ali é eclesia. Quando o apóstolo Pedro responde, tu és Cristo, filho do Deus vivo, Jesus então vira para ele e fala, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. Então a igreja era chamada de eclesia, ou eclésia. E o que significa eclesia ou eclésia? Qual era o contexto utilizado naquela época? Era utilizado pelos gregos para propósitos governamentais. Se tinha alguém que era chamado de eclésia naquela época, antes do povo de Deus, eram os gregos. E os gregos usavam esse nome para aquele grupo de pessoas que ocupavam posições estratégicas de governo, para eleger magistrados, para uma posição de governo. Mas quem então vivia essa palavra de uma forma muito prática eram os romanos, porque é o grande império daquela época. Então, na época de Jesus, qual era o grande império? Era o Império Romano. E o Império Romano era um império de muita conquista. Eles queriam conquistar o mundo, e sabe o que eles faziam? Eles faziam assim, presta atenção. Eles faziam assim. Eles iam para um território, quando chegava lá, vinha todo o exército romano, a força militar, e na força, na arma e no sangue, eles falavam assim, agora essa cidade é uma cidade romana. E eles dominavam aquela cidade. Depois de dominar uma cidade, eles iam para outra. Depois eles iam para outra. E eles iam dominando no poderio militar deles. Sabe o que eles perceberam? Eles perceberam que não estava sendo muito eficaz. Não estava gerando muito resultado, porque depois de algum tempo, a cultura romana não era estabelecida lá. Eles só tinham a força militar, mas não tinham a transformação daquele povo. Sabe o que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia. E a estratégia que os romanos usaram foi a estratégia da eclesia. Sabe o que os romanos faziam? Presta atenção. Os romanos pensaram estrategicamente e falaram assim, vamos pegar essa palavra dos gregos, eclesia, e vamos estabelecer que eclesia, então, é um determinado povo que nós vamos juntar para infiltrar naquela cidade e estabelecer a cultura de Roma lá. E na comissão da eclesia, naquele grupo de pessoas, tinha lá advogado, tinha lá professores, tinha pessoas da lei de Roma, tinha lá até pessoas da gastronomia para colocar a comida de Roma lá naquela cidade. Tinha ali também infiltrado dentro daquele grupo de pessoas da área da língua.
tinha pessoas de diversas esferas infiltradas lá. Qual era o propósito? O propósito era que aqueles cidadãos romanos, profissionais, como um grupo estratégico, eles penetrassem então em cada esfera daquela cidade, em cada esfera daquele povoado, e eles iam transferindo a cultura de Roma para aquele povo. Como é que aquele povo era chamado? Responde para mim. Deixa eu ver se você está entendendo. Como esse povo, que era chamado para implantar a cultura de Roma na cidade, naquele povoado que Roma, que o exército romano antes estava tentando e não estava tendo êxito, como eles eram chamados? Exatamente. E foi essa a palavra que Jesus utilizou para o seu grupo de discípulos. Sabe o que ele disse para o seu grupo de discípulos? Ele disse assim: vocês líderes são apóstolos, são como os líderes daqueles navios, que estão liderando um povo para ir para uma terra e colonizá-la. Quando ele chega para o seu povo, para os discípulos, e chama eles de eclesia, ele estava dizendo para eles: lembra o que eu disse? Que venha o teu reino. Lembra o que eu disse? Lembra o que eu disse de estabelecer o reino aqui na terra? Agora vocês são como aquele povo lá de Roma, que fica aos pés do imperador, que recebe todo o desígnio do imperador para estabelecer lá na cidade. Vocês agora vão receber do próprio Deus, e aqui de mim, dizendo Jesus, para estabelecer a cultura do céu na terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Que a sua oração seja assim: que venha o teu reino. Que a sua oração seja assim: que seja feita aqui na terra, como é feito no céu. Sabe o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso? Os discípulos então começaram a agir. E começaram a agir na perspectiva correta. Quando Jesus falou que o Espírito viria sobre eles, o Espírito Santo os capacitaria, ele faria deles testemunhas, faria deles embaixadores de Cristo, faria deles essa eclésia, esse povo para estabelecer a cultura em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E sabe qual foi o resultado? Quando eles chegavam nos lugares, pode passar, eles chegavam nos lugares e a mensagem que dizia era assim: chegou aqui aqueles que têm transtornado o mundo. Chegaram aqui aqueles que têm feito a diferença. O sal da terra e a luz do mundo chegou nesse lugar. E qual foi o resultado desse trabalho? O resultado desse trabalho foi: a igreja começou a influenciar toda a sociedade, porque a igreja começou a ocupar as posições de relevância, a igreja começou a ser relevante. Eu não sei se você sabe, mas a igreja influenciou a arte, a ética, o governo, o direito, a nossa Constituição. Se você olhar, foi a igreja que fundou escolas, fundou faculdades. Não sei se você sabe, mas Harvard, a número 1 do mundo, foi fundada por um pastor puritano, John Harvard. Eu não sei se você sabe, mas não é só essa. MIT, a de Massachusetts, de tecnologia, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi fundada por um cristão puritano que queria influenciar a tecnologia do mundo. Ele entendeu, ele sabia que ele tinha a mente de Cristo, ele sabia que ele foi designado para ser relevante. Ele falou: vamos abrir uma faculdade. Mas não só essa, como Oxford, como Cambridge. Oxford, por exemplo, foi fundada numa igreja. Era dentro de uma igreja, até que se tornou a grande Oxford. E não somente isso, os hospitais foram fundados pelo coração compassivo do povo cristão, que entendia que tinha que cuidar dos aflitos, dos necessitados, não apenas cuidar só de si. Sabe o que aconteceu naquela época? 363 depois de Cristo, o imperador Juliano, ele olha para o povo de Deus, ele olha para o impacto da igreja, ele vê tudo que está acontecendo, ele fala: para tudo, Império Romano, começa a copiar os cristãos, porque eles entenderam, eles estão amando
uns aos outros, mas eles estão amando os outros, os de fora também. Eles têm se importado com a comunidade, eles têm feito a diferença na comunidade. Resultado, a igreja influenciou o mundo. A igreja ocupou uma posição de relevância. Tem pessoas aqui que infelizmente falam assim: eu quero sair do Brasil. Eu quero sair do Brasil e eu quero ir para um outro país. E provavelmente o país que você pensa em mudar foi um país que foi alicerçado e fundamentado nesse parâmetro. E por isso é um país que hoje colhe frutos de lá atrás, a semente do evangelho que foi plantada naquela sociedade. Hoje o nosso país, ele tem um evangelismo maciço que gerou muitas conversões, mas o que o nosso país está precisando hoje? Sabe qual é o chamado para o nosso país? Sabe qual é o chamado para a sua vida? Mais do que converter pessoas, chegou o tempo da gente converter o sistema brasileiro. Lá nesses países o sistema foi convertido, hoje eles estão carecendo de conversão de pessoas. Aqui no Brasil, nós até temos as pessoas, mas nós temos que entender que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Por que a igreja influenciou? Sabe por que a igreja influenciou? Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque a igreja entendeu o papel dela. Ela entendeu a posição dela. Tem muitas pessoas que têm colocado a igreja como uma esfera. A igreja não é uma esfera. A igreja, ela é o centro. E a igreja, ela influencia cada esfera da sociedade. Então, o que aconteceu? A igreja, ela tinha pessoas presentes na época das artes. Meu amigo, vai olhar no passado. As artes eram todas feitas por cristãos. Os livros, as poesias, toda a arte era influenciada pelo cristão. A educação, a ciência, a pesquisa, era o povo de Deus, que alfabetizou, que abriu faculdades, que fez a diferença. Por quê? Porque a igreja influenciava cada esfera da sociedade, do governo, da mídia, na família, na economia, área social, de saúde. As esferas da sociedade influenciadas pela igreja. Qual o problema hoje? Pode passar aí para mim. O problema de hoje, nós temos que pensar aqui, nós temos uma expressão social. Qual o impacto nós temos hoje? Qual a diferença que nós estamos fazendo aqui em Valadares? Qual a diferença que nós, sendo 25, 30, 40% do Brasil, nós estamos fazendo no Brasil? Eu sei que tem alguma coisa sendo feita. Eu sei que nós estamos dando alguns passos, mas não tinha que ser diferente? Mas não tinha que ter uma transformação da nação? Eu me pergunto, cadê? Cadê a revolução? Cadê a transformação? Cadê os valores implementados? Cadê a igreja influenciando? E sabe o que eu vejo como resposta clara? Está aqui, ó. Porque a igreja que estava no centro, ela sai do centro. E ela passa a ocupar uma posição isolada. Sabe o que ela faz? Ela se fecha. Ela vira um gueto. E ela fala assim: agora, não vai mexer com essa coisa não, vem aqui, serve aqui. Não, artes, entretenimento, cinema, novela, série, não mexe com isso não. O que? Você vai mexer na esfera política? Vem para cá. A igreja se isolou. A igreja se fechou. A igreja por um bom tempo até condenou as pessoas que estavam servindo em alguma das esferas da sociedade. O que é isso? Sabe o que é isso? Isso é um dualismo que entrou e que a gente precisa quebrar. Nancy Pearce diz assim: a etiqueta cultural de hoje não considera polido misturar o público e o particular, ou o sagrado e o secular. Essa divisão é a força mais potente que sozinha mantém o cristianismo contido na esfera particular, despojando do seu poder de desafiar e resgatar
a totalidade da cultura. O que é isso? A igreja que antes influenciava, a igreja que antes penetrava, a igreja que era relevante, ocupava as diversas esferas da sociedade, ela se fecha e ela cria um muro, dizendo, tem coisas que são secular, tem coisas que são sagradas. Será que isso é certo? Eu digo para você, totalmente errado. Por quê? Porque tão sagrado quanto que eu estou fazendo aqui agora, ministrando uma palavra para você, é sagrado aquele que está ali, ou fazendo uma obra de arte, escrevendo um texto, escrevendo um livro que vai ser lido pelas nossas crianças na escola. Tão sagrado quanto o que eu estou fazendo aqui é aquele que está numa cadeira de governo, influenciando a nossa sociedade, estabelecendo leis para abençoar as nossas famílias. Tão sagrado quanto o que eu estou fazendo aqui é aquele que está fazendo estudos e pesquisas na área de saúde e poderia falar em cada uma das esferas da sociedade, porque sagrado não é o que eu faço na igreja, sagrado é tudo aquilo que eu faço como igreja. Sagrado, a palavra de Deus diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Coríntios, capítulo 10, verso 31, se eu não me engano, diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As atividades são ilimitadas, mas o propósito é um só, é tudo para a glória de Deus. Isso significa que nós temos que quebrar a mentalidade, mudar a nossa mentalidade. Qual a mentalidade? A mentalidade é que a sua profissão é um ministério também. É mudar a mentalidade de que tudo aquilo que você faz e você faz para o Senhor é sagrado. Com isso, pode passar aí para mim, a igreja, ela precisa sair daqui e ela precisa voltar para cá, porque deixa eu dizer, não existe gap de poder. Não existe. Se a igreja ficar isolada, deixa eu dizer, isso aqui não fica vazio não. Alguém ocupa essa posição e o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Por isso chegou a hora de você levantar mais uma vez. Chegou a hora de você se posicionar na sua identidade e ser relevante, ser o sal. Tem os valores do reino, mas eu ouso dizer, e algo vai ser liberado aqui, você vai ocupar as posições de influência nas suas esferas, de influência. Deus vai levantar pessoas aqui que vai influenciar o esporte, Deus vai levantar pessoas aqui que vai influenciar a cultura, Deus vai levantar pessoas aqui que vão escrever os livros que as nossas crianças vão ler, Deus vai levantar pessoas aqui que vai ser influente na área da mídia, que vai promover aquilo que Deus está fazendo no decorrer da terra, que vai chutar essa mídia, essa fake news, essa mídia do mal e vai promover tudo de bom que Deus está realizando no Brasil. Deus vai levantar pessoas aqui que vão ocupar posições de governo, que vão fazer projetos de lei para deputados do bem, que vão ser agentes de Deus para colocar leis do reino na nossa sociedade. Deus vai levantar pessoas na área da economia, na área dos negócios, que vão abençoar o povo do Brasil, de forma a trabalhar de uma maneira justa, com valores do reino. O que nós precisamos fazer? Ao invés de ficar contido, nós precisamos ocupar, nós precisamos penetrar em cada esfera da sociedade, como uma pessoa chamada, que é relevante para fazer a diferença, e estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Eu quero dar para vocês um exemplo de uma pessoa. Eu não sei se você conhece esse homem, Elon Musk. Você conhece Elon Musk? Quem conhece Elon Musk, levanta a mão. Poucos conhecem, então eu vou apresentá-lo rapidamente. Elon Musk é o criador do Tesla. Sabe o que é o Tesla?
é o carro elétrico. Elon Musk é o criador do PayPal. Sabe o que é o PayPal? É o método de pagamento online. Elon Musk é o criador do SpaceX. Elon Musk, ele já tem colocado satélites, ele já tem, em alguns aspectos, tecnologia superior à da NASA. Elon Musk é o criador do Neuralink. Neuralink é uma tecnologia que você, pela sua mente, é capaz de conectar numa inteligência virtual com os sistemas. Elon Musk é o criador do Hyperloop, da Boring Company. O que é isso? Isso é uma empresa que ele desenvolveu para acabar com o trânsito nas grandes metrópoles. Ele cavou um túnel, começou isso na cidade de Los Angeles, onde um carro, ele vai num Hyperloop, numa velocidade, acho que umas 30 vezes mais rápido que ele anda numa rodovia, para sair do trânsito, com túneis subterrâneos. O que é isso? É uma pessoa relevante? Sim ou não? É uma pessoa que está pensando em gerar transformação para a nossa sociedade? Sim ou não? Se você for conversar com Elon Musk é ateu. Te choca? Elon Musk não acredita em Deus. Elon Musk, ele está querendo povoar Marte, algum outro planeta. Sabe para quê? Para dar esperança para o povo da Terra. Como assim? Um homem ateu está fazendo esse tipo de coisa. Um homem ateu está influenciando a nossa sociedade. Para mim não tem problema ele fazer e promover coisas do bem, como o próprio Jesus disse, não é? Aqueles que não são contra mim, aqueles que, né, de certa forma estão promovendo, deixa então que promova. Vai fazer o bem para a nossa sociedade. Agora, pensa comigo, se um homem que não tem o Espírito Santo de Deus, se um homem que não tem a referência que nós temos de Deus, se um homem que não tem o espírito criativo de Deus, se você acha que você não é criativo, isso é uma mentira do diabo, porque o DNA de Deus é criativo, e Ele fez você criativo, dentro da sua esfera, dentro da sua coisa, seja para fazer um pão, seja para fazer um bolo, pode ser que você seja criativo, porque Deus é criativo, e você é imagem e semelhança de Deus. Se um homem que não tem a revelação que o Deus criativo está dentro dele, se um homem que não carrega o Espírito Santo de Deus está fazendo um impacto desse, onde estão os relevantes dessa geração? Se Coca-Cola e GE estão em todo canto do Brasil, todo canto do mundo, eu fico me perguntando, o que nós não podemos fazer com o poder explosivo do Espírito Santo dentro de nós, com o impulso da grande comissão e a plena revelação de que nós fomos chamados para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. E eu queria então te inspirar, pode passar aí para mim, eu queria te inspirar com Moisés. Quem foi Moisés? Muito mais que um grande líder, Moisés foi relevante na sua esfera, ele foi legislador de Israel. Quem foi José? José foi um grande líder, José foi um homem de Deus, José foi governador do Egito. Quem foi Daniel? Daniel foi primeiro ministro da Babilônia. Sabe o que eu digo para você? Eu digo para você que aqui tem uma referência para nós. Esses homens foram grandes? Foram ou não? Mas teve um homem que foi maior. Teve um homem que foi maior. Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus 11:11, eu quero chamar a banda para subir aqui.
Mateus 11:11. Abriu a sua Bíblia? Pode passar aí para mim, eu vou ler outra referência, Mateus 11:11. Lucas 7:28 também está escrito, Mateus 11:11 às vezes fica mais fácil. Eu lhes digo, que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. João Batista foi maior do que Moisés. João Batista foi maior do que José. João Batista foi maior do que Daniel, que se tornou primeiro-ministro de um grande império com 21 anos de idade. João Batista foi superior a todos eles, mas Jesus disse, todavia eu vos digo, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você pegou? O menor no reino é maior do que João Batista. Nessa noite você vai ser ativado no poder que está dentro de você, porque Deus te deu o Espírito dele. O Espírito Santo, entenda, não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é um acessório. Sabe quem é o Espírito Santo? Jesus falou assim, é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o outro, o alos paráclito, aquele que é em igualdade comigo, não virá. É para o bem que eu vou, porque quando eu for, ele virá. E ele vai começar a cumprir o que ele foi chamado para fazer. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque aquele que vem, age. Ele vem para agir. Quem é esse? É a pessoa de Deus que age na terra. Esse é o Espírito Santo, é uma pessoa, é a pessoa de Deus, que age aqui na terra. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor é selado com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, ei, acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que habita em vocês? Isso significa que sabe quem está dentro de você? A pessoa de Deus. Se você recebeu o Espírito Santo, quem está dentro de você? Você não é Deus, mas a pessoa de Deus está dentro de você. Meu amigo, se a pessoa de Deus está dentro de mim, inclusive a Bíblia diz que eu me torno um espírito com Ele, não há limites para o que Deus vai fazer através da sua vida. Não há. Por quê? Porque não é nem você, é Ele através de você. Ele vai tomar seus pés, Ele vai tomar seus olhos, Ele vai tomar sua boca, Ele vai tomar suas mãos, Ele vai te colocar na posição que Ele te chamou para você. Não é orgulho, não é para você chegar lá, bater a mão no peito e falar, ei, olha eu aqui, olha a luz do mundo. Não, é para você chegar lá e falar, olha para Ele. Ou é para você chegar lá então e dizer, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito nessa posição. Ele tem um compromisso com isso, Ele vai fazer com você. Ele te deu a mente de Cristo. Sabe o que isso significa? Isso significa que está em você a capacidade para criar coisas, mais do que a inteligência intelectual, mais do que os coaches têm dito, e são bons, a inteligência emocional. Deus tem para você uma inteligência espiritual. É uma inteligência espiritual. É para Ele te colocar numa posição onde você vai ser capaz de ver coisas que nem um homem viu, nem inteligência viu, humana viu. Mas Ele vai te chamar, Ele vai te colocar. Sabe o que Deus está querendo fazer no Brasil? Sabe o que Deus está querendo fazer nesses dias? Sabe o que Deus está querendo fazer nessa conferência? Levantar você, mais uma vez, para você se posicionar no chamado que você sempre teve diante de Deus. Chamado para ser relevante, chamado para influenciar, chamado para ser sal, mas um chamado para ser luz. Foi-se um tempo em que as pessoas vinham à frente e entregavam os seus diplomas para servir ao reino de Deus. Eu creio que agora chegou um tempo de você vir à frente para receber diplomas que Deus vai te entregar para você servir a Deus na sua esfera de influência. Foi-se um tempo em que as pessoas vinham para dizer assim, eu vou renunciar tudo, eu vou renunciar minha posição. Agora chegou um tempo de, se você quiser, você se levantar e Deus vai te colocar numa posição. Para quê? Para ali você expressar Ele, representar Ele. E o que nós vamos fazer nessas posições de influência? Nós vamos trazer o reino,
nós vamos estabelecer o reino de Deus para gerar a transformação que a nossa nação tanto aguarda. Por isso eu digo para você, se você quer, pode ficar em pé no seu lugar. Sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai mudar a sua mentalidade. Agora, Ele vai mudar a sua mentalidade. E você vai ter agora a mentalidade do reino. Você vai ter a mentalidade agora que você não é um profissional secular, tem um trabalho secular, não. Agora você vai entender que você é um ministro do reino em tempo integral. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai te dar também conexões com pessoas, para você influenciar ela. Porque se nós queremos ocupar as esferas da sociedade, essas esferas são pessoas. E você vai alcançar elas com credibilidade, com o sal que você vai dar o direito para elas de ouvi-las, e você também vai ter, pela sua credibilidade, o direito de ser ouvido. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver a sua vida, elas vão ver os seus frutos, elas vão ver os seus resultados. Sabe o que ela vai dizer? Eu quero aquilo que você tem. Mas para ela ter aquilo que você tem, ela vai ter que ter a experiência que você teve, porque a experiência que a gente tem dá para a gente fé, e a fé que a gente tem atribui para a gente valores, e os valores que nós temos impulsionam a gente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e as decisões que nós tomamos dia a dia vão gerar para a gente frutos, resultados. E quando as pessoas verem os resultados, elas vão olhar para a sua vida, elas vão glorificar a Deus, e aí você vai levar ela até a experiência que você teve, a fé que você tem, os valores do reino, para ter as escolhas certas para colher os frutos do reino. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Deus, eu oro, Pai, e eu sei que aqui nessa noite o Senhor está levantando uma geração de pessoas para serem relevantes na nossa sociedade. E eu peço ao Senhor Deus que agora você comece a destravar os dons. Comece, Espírito Santo, a destravar. Em nome de Jesus, libera. Eu quero te dizer, Deus escolheu você do jeito que você é, com a personalidade que você tem. Ele deu os dons para você e vai te dar mais. E Ele quer te usar desse jeito, para estabelecer o reino dele através da sua vida. Alguns estão aqui e sabem que Deus o chamou para algo grande. Eu quero dizer para você, sonhe ainda mais alto, para que você dependa de Deus, para Ele te levar lá. Mais alta ainda, pode sonhar, uma posição ainda mais alta. Deus vai usar alguns aqui na esfera política. Deus vai usar alguns aqui como mestres, como professores, para ocupar as posições de relevância na educação de Valadares e da nossa nação. Deus vai usar algumas pessoas aqui também na área da mídia, na área do governo, na área da família, influenciador de famílias, na economia. Deus está levantando também jovens empresários. Espírito Santo, faz a tua obra. Espírito Santo, faz. Se você está sentindo que o Espírito Santo está te chamando, eu quero liberar esse espaço aqui à frente para você vir, para você se consagrar. Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos ministrar sobre a sua vida. O Espírito Santo está te chamando, venha, para você receber mais unção, capacitação e graça, para você ocupar posições de relevância, não apenas em Valadares, mas na nossa nação. São os avivalistas e reformadores da nossa nação. São aqueles que são chamados para serem relevantes, para ser mais do que sal, para ser luz, para ocupar posições